A gente continua nesse assunto da grave situação da Casas Bahia e eu converso com a professora de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, Vera Bermudo. Professora, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Como acabou de dizer a Lucinda, professora, uma dívida de 17 bilhões de reais. Pergunto se isso é pagável. Como é que a recuperação judicial pode ajudar a Casas Bahia a ultrapassar esse enorme desafio? Professora, boa noite. Boa noite, queridos. Muito obrigada pelo convite. A pergunta é muito pertinente. E, basicamente, esse pedido de recuperação judicial feito pelas Casas Bahia, ele vai encontrar sucesso se as Casas Bahia conseguirem êxito no seu reperfilamento da dívida, algo que já foi feito, a Lucinda bem explicou, com o pedido de recuperação extrajudicial que foi feito lá em 2024. Então, se ela conseguir mais uma vez um novo reperfilamento e se ela tomar as medidas, digamos, estruturais que ela precisa para que ela consiga sanitizar a companhia, algo que ela não fez em boa medida lá em 2024. Então, por exemplo, o fechamento de lojas, que é muito triste, a gente vê quase 300 lojas sendo fechadas, aproximadamente 3 mil pessoas sendo demitidas. Sim. Isso tudo é muito triste. Porém, dado o cenário que se encontra as Casas Bahia, isso era algo já esperado há 2 anos atrás, quando da recuperação extrajudicial e que não foi feito. Então, como essa sanitização não foi feita lá atrás, a situação só se agravou. A ponto de chegar hoje, a gente tem um problema muito sério com as Casas Bahia, que é um grave descolamento no capital circulante líquido dela. Quer dizer que os ativos que ela tem são menores que o passivo, os ativos circulantes que ela tem são menores do que o passivo circulante que ela tem. Se ela vendesse tudo aquilo que ela tem de curto prazo, de bens, de direitos que ela tem no curto prazo, ela não conseguiria pagar as dívidas de curto prazo. E por que isso acontece? Justamente porque lá em 2024, quando ela se encontrou ali em problemas semelhantes, ela fez um reperfilamento da dívida. As dívidas foram alongadas, foram para o longo prazo, para que ela tivesse justamente tempo de se reorganizar, de se reestruturar. Agora, não feito isso, o que acontece agora é que as dívidas viram para o curto prazo. Desculpa, eu quase cortei a senhora, professora. Agora, enquanto está na recuperação judicial, tentando se salvar, a empresa continua aberta. E, porventura, consumidores que tenham pago, mas não receberam os produtos. Os funcionários que a senhora tão bem falou, infelizmente, que foram demitidos. 3 mil pessoas, fornecedores. Quem é que tem prioridade nesse caso? Olha, as prioridades para recebimento, né, dos haveres, eles vão acontecer na forma da lei. Então, o último é o acionista, né? Mas as prioridades, você tem dívidas que são relacionadas a dívidas trabalhistas, impostos, fornecedores, tem todo um regramento legal para que esse pagamento seja feito e, por último, o acionista. E, professora, rapidamente, o nosso tempo está quase acabando, mas como é que a gente chegou a esse ponto? É realmente a combinação de juro alto e novas modalidades de comércio? O que mais pode estar por trás de tanto problema nessa que já foi uma das principais varejistas do Brasil? Olha, explicando em um fôlego, tá, Márcia, pela questão de tempo, os juros altos, eles não ajudam o varejo, isso é fato. Porém, as empresas têm que se conscientizar que num ambiente de juros altos também, a gente tem que ter muita parcimônia para se endividar, entrar num plano expansionista e quando abrirmos loja, ela tem que ser um processo muito assertivo. Agora, eficiência operacional, ou seja, gastar menos do que se arrecada, né? Isso é um mantra nas nossas famílias e nas empresas, tem que estar vivo, porque senão realmente o caixa da empresa não aguenta. Então foi um somatório de elementos que levaram as Casas Bahia até esse momento, infelizmente. Eu conversei com Vera Bermudo, ela é professora de Finanças da Fundação Getúlio Vargas. Professora, muito obrigado pela sua entrevista, que a gente tenha boas notícias mais para frente em respeito a Casas Bahia. Como a senhora bem disse, por causa das pessoas principalmente, a gente tem que olhar para isso. Boa noite. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada e boa noite.